Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, um levantamento inédito feito pelo Ministério do Trabalho, que foi divulgado na semana passada, revelou um aumento vertiginoso de denúncias de exploração dos trabalhadores em regime de trabalho em casa. De acordo com o levantamento, entre 2018 e 2019 quase não houve denúncias. Agora, quando chega no ano de 2020, esse índice sobe 4.205%. A pandemia trouxe uma nova realidade e também mantém, de certa forma, sob outro manto, uma realidade de exploração do trabalho que existe há muito tempo aqui no Brasil, Vitor. Exatamente, Glauco. Esse levantamento do Ministério Público do Trabalho mostra esse aumento absurdo, né, do número de denúncias. E aí a gente observa que, no início da pandemia, as reclamações eram contra empresas que não estavam colocando os seus trabalhadores nesse regime de teletrabalho, né, de home office, mesmo tendo totais condições, né, para viabilizar essa migração, né? Então, a gente viu muitos casos que os sindicatos tiveram que ingressar com ação na justiça para que os trabalhadores dos grupos de risco, né, aqueles com mais idade, com comorbidade, pudessem se afastar do local de trabalho e trabalhar de casa, né? Mas, com o passar do tempo, o motivo das denúncias foi mudando, né? E aí aumentou muito as denúncias devido a excesso de jornada e sobrecarga de trabalho, né? Então, a gente viu uma intensificação do trabalho, né, e uma extensão da jornada, né? E isso, muitas vezes, sem controle algum, né? Então, os trabalhadores tiveram que aumentar o número de tarefas, né, o cumprimento de metas, a produtividade, as entregas, né, e, para isso, tiveram que, muitas vezes, trabalhar além da conta, né, e nessas condições que não são as mais adequadas, né. Então, a gente também verifica um aumento expressivo das denúncias por condições inadequadas de trabalho, né? Então, falta de estrutura de trabalho, né? As pessoas tiveram que passar a trabalhar da própria casa, de forma improvisada, muitas vezes sem o mobiliário adequado, né? Então, sem mesa, sem cadeira, sem equipamentos que garantam uma ergonomia, né? Sem conexão de internet boa, sem computador, celular, enfim, uma série de problemas que os trabalhadores tiveram que, muitas vezes, enfrentar sem que as empresas, né, dessem o suporte, o respaldo necessário, né? Então, os maus empregadores se aproveitaram dessa contingência da pandemia para transferir a responsabilidade por garantia de condições de trabalho saudáveis, né? E para transferir os custos também, né? Então, muitas vezes o trabalhador deve arcar com o custo da internet, da energia, telefone, comprar uma cadeira nova, e as empresas se furtaram a contribuir, né, a fornecer essas condições para o trabalho, né? Uma outra questão, Glauco, que aparece com um número grande de denúncias, né, é uma reivindicação pelo direito à desconexão, né? Então, o que é isso, né? O trabalhador poder se desconectar do trabalho quando encerra o seu expediente, né?
E a gente tem observado que no home office, a fronteira ali entre vida pessoal, familiar e o trabalho, ela fica muito borrada, né? Ela meio que deixa de existir. Então, não raro, os trabalhadores são acionados por WhatsApp, né? Em horários completamente inusuais, né? Então, o que antes chegava por um e-mail, né, com uma antecedência, né, uma demanda que vinha por e-mail com uma certa antecedência, passa a vir agora pelo WhatsApp, direto no celular pessoal do trabalhador, e ele tem que responder imediatamente, né? Então, a gente tem visto comprometer o horário de almoço e o horário de descanso também. E, por último, aparecem também denúncias de empresas que querem aproveitar o teletrabalho, o home office, para mudar o vínculo de emprego com o trabalhador, né? Então, fraudar o vínculo de emprego, né? Então, o trabalhador que era contratado como seletista, a empresa demite e passa a contratá-lo como autônomo, sob a alegação de que ele está trabalhando na própria casa, sendo que o Ministério Público do Trabalho tem afirmado, né, que o local em que você exerce o trabalho não altera o teu vínculo, né, porque tem a pessoalidade, tem a assiduidade, tem a subordinação, tem o pagamento. Então, é outro ponto que a gente precisa ficar atento. Vitor, sabe que falando dessa questão do direito à desconexão, lembrei que eu fiz uma matéria junto com a jornalista Thalita Pires para a revista Fórum, ainda era uma edição impressa, em 2011, e o título abordava essa questão, né, do trabalho se tornando algo cada vez mais invasivo no dia a dia das pessoas, e o título era O Trabalhador Ligado 24 Horas, sendo que naquela época não existiam os mensageiros eletrônicos, como o WhatsApp e outras redes que, na verdade, tornam isso ainda muito pior. Quer dizer, de lá para cá, nesse período de 10 anos, ficou uma situação ainda mais precária para o trabalhador conseguir fazer essa separação entre o trabalho, na verdade, e a sua vida pessoal, Vitor. Exatamente. De lá para cá, isso piorou bastante, né, Glauco? E a gente observa que a falta do controle da jornada de trabalho, né? Então, muitas vezes as empresas, ao passar para um regime de teletrabalho, de home office, fazem acordos individuais com os trabalhadores em que se desresponsabilizam por qualquer tipo de controle de jornada, né? E aí, inclusive, não tem o pagamento de horas extras, muitas vezes não tem nem a compensação por banco de horas, né? Então, o trabalhador passa a ter o controle do seu trabalho, né, pela definição de tarefas, de metas, produtividade, a entrega, né, das demandas, e se não consegue fazer no tempo do horário comercial, que é regular de trabalho, ele tem que estender isso para além. Fora isso, ele fica 24 horas com o próprio celular, muitas vezes recebendo, né, mensagens das chefias, né, ou de clientes, fornecedores. Isso gera um estresse, uma ansiedade, né, e a gente tem observado um aumento aí das doenças psíquicas, né, durante esse período de pandemia, e também dos trabalhadores que estão trabalhando em teletrabalho, em home office, né? Então, a questão da saúde também é muito prejudicada, né, por essa falta de limites, né, de controle, de fiscalização em relação ao trabalho.
É por conta disso, inclusive, que a procuradora do Ministério Público do Trabalho disse que a legislação sobre o teletrabalho precisa ir além da atual. É necessário discutir isso melhor, Vitor, porque dada a aceleração nas mudanças das condições do trabalhador em função da pandemia, agora a gente tem uma realidade que é bem distinta da de 2 anos atrás. Exato, Glauco. Precisa aperfeiçoar a legislação e é preciso também avançar nas negociações coletivas, né? Os sindicatos, quando estabelecem as convenções coletivas de trabalho ou os acordos coletivos de trabalho, né, com empresas específicas, para que isso seja melhor regulamentado, né? Então, nós vimos no início da pandemia, a migração para o teletrabalho, ela foi feita no improviso por conta da urgência sanitária, né? Na medida em que essa prática passa a ser permanente, ela precisa ser melhor negociada, regulamentada, os sindicatos têm que fazer essas convenções coletivas, né? A gente já viu um aumento desse ponto nas pautas, né, de negociação. Então, já houve um crescimento do número de cláusulas que tratam disso, garantindo as condições adequadas de trabalho, equipamentos de ergonomia, prevenção a problemas de saúde, e, inclusive, pagamento de auxílio, né, para o trabalhador não ter que arcar com os custos do exercício, né, da realização do trabalho. Então, a gente tem aí um longo caminho pela frente para melhor regular essa modalidade que tudo indica veio para ficar em várias empresas, né, em vários tipos de função, de ocupação dos trabalhadores. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.